Vamos orar? Pastor Pedro. Vamos lá. Pastor, já comeu o bolo da menina de chocolate com cenoura? Está na gravação. Quem sabe fazer o bolo de chocolate com cenoura aí, quer? Você? Ah, vai ter que fazer pra gente. É porque você é muito nova. Normalmente as meninas novas não sabem fazer bolo ainda. Não desafio não. Não desafio não. Mas eu quero. Pronto. Já estamos sabendo do cara que faz os caldos. Agora é o Ricardo. Você vai ter que saber também. Arrumou um problema agora, vai, caçador. Amém? Orando ao Senhor. Pai querido e maravilhoso Deus, pode do amor, Senhor. Quero te louvar, te agradecer por momento desta graça. Que o Senhor possa nesse momento, Pai querido, Em nome de Jesus, se manifestando tua sabedoria, Pai, o entendimento nos corações, para cumprir a tua palavra. Dá graça ao teu filho, Pai, que não da glória do teu nome, Senhor. Que eu peço pelas coisas no céu, saúde, força, graça, Pai, que possa continuar conosco a cada dia, a cada momento. Oh, em nome de Jesus. Abençoa esta hora, a tua glória, em nome. Amém. Vamos lá, meus amados irmãos, Gálatas, novamente. Estamos um tempinho no Gálatas, né, irmãos? Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 21, foi o último que a gente tratou, né, irmãos? Sim. Hoje nós vamos literalmente entrar no foco do que foi desejado inicialmente já no assunto. Gálatas 5, verso de número 22. Eu não posso gritar, eu tenho que lembrar disso, que se eu gritar, calma para os irmãos. Nossa irmã Lona, pode ler? Pode ler do 22 até o 25. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aquela foi até o 26, até. Sim. Consegue ir citando um por um do 25 aí para mim? Do 25, sim.
Cada uma das virtudes do 22, perdão, verdade. Amor, gozo, paz, longanimidade, Mulher, olha que foto perfeita. benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Certo. É porque na minha cabeça eu sempre coloco de outra forma. Eu vou falando da forma que eu consigo lembrar. Eu vou caridade, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, gozo e paz. Eu faço a inversão aí dos nomes. Tentei colocar aqui do jeito que está. Vamos lá. Fala comigo, fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Então nós podemos ver que não são vários, é apenas um. O texto diz, mas o, artigo definido masculino, mas o fruto do Espírito. Então é um fruto só. Aí ele vai dar as qualificações desse fruto, as virtudes que esse fruto carrega em si. Vai começar. Esse amor aí, irmão, que você tem aí, ele é a caridade, tá? Existem alguns amores, né, na Bíblia. E aqui no sentido, este amor é o sentido de caridade. Diga amém. Amém. Verso 22. Algumas traduções já é traduzido já como caridade. Quem na sua tradução está traduzido como caridade? Amorei. Tá, mas na referência tá ou caridade. Pastor Pedro, quem mais? Caridade. Então, algumas traduções já traduzem como caridade porque esse tem a ver com amor na prática do amor. O fruto do Espírito, fala comigo, o próprio fruto do Espírito é o amor. É o amor. Então o fruto do Espírito é o amor. Aí tem o amor em prática na vida do próximo, que é a caridade. Aí depois vai ser o amor trazendo alegria, o amor trazendo paz, o amor fazendo a pessoa ser longânima, o amor fazendo a pessoa ser benigna, o amor fazendo a pessoa ser bondosa, o amor dando a fidelidade, porque essa fé aí tem um sentido de fidelidade. Algumas traduções já traduzem como fidelidade também. E aí o amor trazendo a mansidão, o amor trazendo a temperança. Então, cada uma dessas virtudes que você tem aí do fruto do Espírito é o resultado do amor. É o amor se manifestando em uma faceta dessa. Fala comigo, 9 facetas do amor. 9 facetas do amor. É exatamente isso. Vai ter 9 facetas do amor aí no fruto do Espírito. Como a gente veio estudando, já estamos numa sequência de estudo que nós tratamos primeiro batismo com o Espírito Santo, dons espirituais e agora fruto do Espírito, dentro da matéria que nós chamamos teologicamente paracletologia. Então, eu preciso que os irmãos vejam algo aqui muito interessante dentro da tipologia bíblica. Fala comigo, tipologia. Tipologia. Tipologia é o estudo dos tipos. No Antigo Testamento, e pode ser que no Novo Testamento existe também algumas tipologias, mas a maioria está no Antigo Testamento. O que são? São tipos que contêm seus antítipos. Pastor, falou em grego comigo. É uma linguagem alegórica, onde
algo, uma pessoa, situação ou coisa, vai estar apontando para uma sombra daquilo que seria no futuro, a realidade. Ou seja, ela é a sombra que projeta uma realidade que vai ser cumprida. Então, o tipo, ele era a sombra, o antítipo é o cumprimento. Aí um exemplo, a rocha que seguia o povo de Israel no deserto. Então, Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 10 que aquela rocha era Cristo. Então, a rocha era um tipo, Cristo era um antítipo. As águas que saíram da rocha eram um tipo da ação do Espírito Santo no interior do crente. As águas lá da rocha é o tipo. O Espírito Santo dado ao crente na nova aliança é o antítipo, é o cumprimento daquilo que foi feito na sua sombra e no seu tipo. Diga amém. Amém. Então, eu quero ver com os irmãos esse texto aqui. Êxodo, nós vamos ler. Êxodo capítulo 28. Êxodo 28. Versículo 33, 34 e 35. Pode ir. E nas suas bordas farás romãs de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã, haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Isso aí era uma lei. Tá bom, irmãos? Pode voltar no 33 aí. Isso aí era uma lei dada para o sumo sacerdote na sua roupa, era obrigatório. Fazia parte da indumentária sacerdotal. Então ele teria que ter, por obrigação, nas suas vestes, lá nas bordas, olha lá, farás romãs de azul e Púrpura. púrpura. Fala comigo. Indicando Na cor azul, a cor azul, que é celestial, que é celestial, e na púrpura, e na púrpura, que é do reino, que é do reino, e do carmesim, e do carmesim, que é obra do sangue. que é obra do sangue. Então, o que tem a ver com esse fruto é resultado daquilo que é celestial, daquilo que é do reino e daquilo que foi conquistado pelo sangue de Cristo. O carmesim, sangue, púrpura, reino, azul, o que é celestial. Diga amém. Amém. Então, ao redor das... Eu estou passando aqui já a linguagem do simbolismo aí, da tipologia. E as campainhas de ouro no meio delas ao redor. Então fala comigo, as campainhas de ouro. Veja que as bordas onde tem as romãs, elas são trabalhadas de tecido, certo? Com azul, com púrpura e com Carmesim. Indicando o que é celeste, indicando o que é do reino, indicando que só foi conseguido por causa da obra de Cristo. Fala por quê? Por quê? Porque as romãs ali, elas apontavam para aquilo que seria o fruto do Espírito. Pode ver que não tem mais de um fruto, é só a romã. Vocês estão aí? Amém. Então, o fruto do Espírito que nós temos hoje, que você já sabe que é o amor, você sabe que é resultado
de uma obra celestial, porque não tem início em você. Você sabe que é resultado daquilo que vem do reino de Deus, que você não possuía comumente, e que é também resultado da obra de Cristo na cruz do Calvário, para que, através do sangue de Cristo ser derramado, você ser purificado, você ser santificado, e o Espírito de Deus vir morar dentro de você. Então você só vai ter o fruto do Espírito após o céu trabalhar, após você fazer parte do reino e após você receber a purificação pelo sangue de Jesus. Diga amém. Amém. Então não tem como alguém produzir este fruto se não for dessa forma. Vocês estão aí? Diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha lá, ao redor das bordas, não em volta. Mas aí você tem campainhas que são De ouro. de ouro. No meio delas, ao redor, ou seja, ficava uma romã e uma campainha. Uma romã e outra campainha. Uma romã e outra campainha. E assim sucessivamente até completar toda a borda das vestes. Fala, por que a campainha de ouro? Por que a campainha de ouro? Porque você recebe o dom gratuitamente de Deus, e é a própria pessoa do Espírito de Deus que concede os dons. Fala comigo, é o Espírito Santo É o Espírito Santo que concede dons. que concede dons. Pessoa do Espírito. Então, um exemplo clássico, quando você vai para o tabernáculo, um exemplo, aqui rapidinho. Você tem o tabernáculo. E aí aqui tem a arca, aqui tem o altar de incenso, aqui tem um candelabro, umas 7 lâmpadas. Eita, deu alguma coisa errada. Vem para baixo. Aqui tem a mesa dos pães, tem 12 pães, 6 de cada lado. Aí aqui tem a pia, aqui tem o altar. Vamos lá. De que material era o altar de sacrifício? Quem lembra? Fala comigo. Madeira. Madeira. E ouro. Exato. E a pia? Na verdade, vamos lá, Êxodo, abre aí, só para os irmãos verem aqui. Tem que ter bronze onde tem fogo, tá? Abre em Êxodo rapidinho. Todo lugar onde tem fogo, automaticamente não é ouro, automaticamente é bronze, tá? Aqui, ó, madeira e bronze. Fala por quê? Por causa do fogo. O bronze dá uma resistência maior aqui no fogo. E o altar de sacrifício ele era trabalhado direto no fogo. Diga amém. Amém. Aqui também vai ter bronze. Mas não é porque é trabalhado no fogo. Fala por quê? Por quê? Porque aqui é a pia. Fala a pia. A pia. Porque o bronze polido, na época, era o espelho das mulheres. Elas poliam bronze
e se olhavam. Para qual mistério? Com mistério. O sacerdote sempre antes de ministrar tinha que se ver. A água da palavra revela quem ele é de fato. Vocês estão aí? Diga amém. Amém. Então, aqui é porque o bronze, porque é ligado ao fogo do sacrifício, falando do juízo divino. Aqui nós temos o bronze polido que revela quem a pessoa é junto com a água da palavra. Lembra lá que Tiago escreve que o homem que não guarda a palavra é aquele que se olha no espelho e logo se esquece de tal que era. Então, é uma glória passageira da pessoa que não guarda a palavra. Então, o sacerdote é que olhar para ver, se ver. E a água está ali representativa da palavra. Então, a palavra é quem revela quem nós somos de fato. Você precisa da palavra, da água da palavra. Diga amém. Amém. E a mesa dos pães? Daqui para frente, você vai ver os materiais trabalhados em ouro. Não vai ver mais material trabalhado em bronze. Então você tem a mesa, você tem o altar de incenso, você tem a arca. Só que tem duas peças que são, na verdade não são duas peças, é a tampa de uma peça e uma peça inteira, que são diferentes das outras. Fala por quê? Por quê? Porque não tem madeira. A madeira é representante da natureza humana. Sempre você vai ver aqui, a madeira sendo usada aqui é madeira de acácia. Tem algumas outras tradições também. Mas a madeira de acácia, que é uma madeira cheia de nós, que representa a natureza humana nas suas fragilidades e debilidades. É uma madeira cheia de nó, madeira difícil de ser trabalhada. Mas era ela que Deus queria. Então, olha para esse irmão falar, você é meio difícil. Você é meio difícil, né? Isso é difícil de ser trabalhado. Sim, né? Deus sabe disso, mas quis você no santuário. Olha, alguém deu glória aqui, pelo menos. Se eu trabalhei, eu me alegrava. Ó, continuando. Então, todos esses outros aqui, ó, do lugar santo para o lugar santíssimo, vai ter ouro. Só que a mesa dos pães, o altar de incenso e a arca tem madeira. Mas existe algo que está na tampa da arca que não tem madeira. Fala comigo, a tampa da arca, onde estão os querubins. Onde estão os querubins? Olhando para a arca, é ouro puro. E aí, por que Deus colocou madeira no caixote, nos varais, mas não colocou madeira na tampa? Deixou a tampa no ouro puro, maciço. Ouro puro. Fala comigo, porque a tampa representa a base do trono. Ela representa literalmente o trono. Então, quando a tampa está lá, quem está lá? Os querubins. O que você vê debaixo do trono? Não são os querubins? Os querubins são guardiões da glória. Fala comigo, guardiões da glória. Aí você fala, mas no trono os querubins estão por baixo, não estão por cima. Mas eles lá são guardiões da mesma forma. Porque os anjos, o próprio nome querube é guardião. Eles estão lá para guardar, eles são protetores. E aí você tem querubins na tampa da arca, olhando para o lado de dentro. Eles estão protegendo também. Fala proteção. Deus precisa de proteção? É claro que não, irmão. Mas ele decidiu colocar anjos lá que são guardiões. E aí você vai fazer o quê? Deus, estou brigando com o Senhor, porque o Senhor quis colocar guardiões. Você não precisa, irmão. Qualquer que está contra a glória de Deus, a própria glória de Deus combina. Mas ele coloca lá. Fala, que mistério é esse? Que mistério é esse? Ele mesmo ensina a prudência para a gente. Fala para esse irmão que está do lado. Fala, se Deus que não precisa. Se Deus que não precisa. Coloca guardiões. Não coloca guardiões. Por que você não quer fazer o seguro? Você não quer fazer o seguro. Eu vejo gente que prega contra, irmão, fazer seguro. Fala que só a oferta resolve. Ora, Deus precisa de segurança, irmão? Deus precisa de alguém para guardar ele ou as coisas dele? Porventura ele não é o guarda de Israel, que não dorme nem tosqueneja? Ele precisa dessas coisas? Não! Mas ele não coloca?
Fala assim, ele é o maior exemplo para nós. O maior exemplo para nós. Deus sabe como fazer exemplos. E aí esses querubins olham para o lado de dentro. E Deus falou o quê? Para Moisés: Moisés, eu vou descer uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, que era o dia do sacrifício. No dia do Yom Kippur, Deus descia na tampa do propiciatório. Deus, com a sua glória. Consegue imaginar caber isso, irmão? Dá para entender? Deus, com a sua glória, vindo na tampa do propiciatório. Ele descia a glória dele lá dentro e falava no meio dos querubins. Então está revelado, está no texto assim, ó, desse jeito. Ele falaria no meio dos querubins. Isso é para mostrar uma realidade celestial, porque o tabernáculo, o terreno, era só um modelo do celestial. Claro que nós sabemos que Deus não está vindo com toda a sua glória, com toda a sua revelação ali, mas Ele está pondo uma parte da glória dele, da onipresença dele, se manifestando naquele lugar. Então, por que era de ouro puro? Porque era representativo do trono, daquilo que é celestial, daquilo que não é passageiro, daquilo que não daquilo que não é mutável, é imutável, inabalável, é permanente, é eterno, porque faz referência ao Deus que se assenta nesse trono. Diga amém. Amém. Então, essa peça era de ouro puro, mas a outra peça que também era de ouro puro, fala comigo, candelabro. Ele era de ouro puro, batido. Então, Deus trabalhou, mandou trabalhar uma peça todinha em ouro, sem colocar madeira nenhuma. Por quê? Por quê? Alguém tenta lembrar do que eu falei da tampa? Legal. Outra tentativa. A tampa é literalmente o trono, mas eu fiz outras ligações. Com aquilo que é eterno. O Espírito de Deus é eterno? Sim. Vamos lá, o Espírito de Deus é eterno? Sim. Tem a ver com a divindade? Sim. Sim. Também não falei que ouro na Bíblia também tem a ver com a divindade também. Revelação da glória ou da divindade. No caso da caixa de madeira coberta de ouro, que era a arca, é uma representação da encarnação de Cristo. Madeira fala da humanidade e o ouro por dentro e por fora fala da divindade. Então, são várias aplicações que você tem. Então, se o candelabro de 7 lâmpadas aponta para o quê? 7 candelabros. Quem lembra o nome deles? Vamos lá, todo mundo fazer junto a prática. Isaías capítulo 11, verso 2. Põe na tela aí, por favor. Isaías 11, versículo de número 2. Todo mundo na tela. Olha na tela, tá ali para vocês o telão, tá. Vamos lá, todo mundo no 3. 1, 2, 3. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Apresentados os 7 Espíritos de Deus. O que é isso? São 7 fantasminhas que entram dentro do crente? Não. Por que eu estou falando 7 fantasminhas? No inglês, pode ser Holy Spirit ou pode ser Holy Ghost. Porque se trata de espírito também. Mas aí não tem nada a ver com fantasminha, tá, irmão? Não é nenhum fantasma. Não são 7 fantasminhas que vai entrar dentro do crente. Vixe, irmão. Não vou falar disso, eu acho que eu falei disso uma vez aqui já. Então, eu já acreditei nisso. Você acredita, irmão, nessa heresia aí? Eita. De que era 7 que entravam assim dentro do crente, assim, 7 espíritos assim, como se fosse um fantasminha que entrou no cara ali. Como se fosse um boneco assim de um homem.
ou que fala a silhueta de uma pessoa. Eu acreditava assim, mas porque eu fui ensinado errado. Aí tive que aprender na marca, a Bíblia, Jesus, Espírito Santo. Mas então a gente pensava isso aí. Então tinha um pastor que ensinava isso e acabou um monte de gente pensando isso. Aí quando ele ministrava, os irmão, acaba ficando até assim. Ai, meu Deus do céu. Mas é de verdade, irmão. Aconteceu mesmo, infelizmente. Mas vamos lá. Então nós temos aqui os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus são 7 operações, atuações do Espírito Santo. Na verdade são ramos de atuações. Porque aqui, ó, você tem o quê? 7 braços, certo? Que são as 7 hastes. A haste principal e depois 2, 4, 6 que saem da sua principal. Então, são áreas de atuação do Espírito de Deus, que formam a totalidade, a plenitude do Espírito. Então, você tem a área de atuação do Espírito do Senhor, que ele trabalha com curas, com milagres, com sinais. Você tem a área do Espírito de sabedoria, onde ele vai começar mais com a área de saber, de inteligência. Cada um vai trazendo a sua área. Eu perdi. Eu tenho 6 aulas ainda dessas gravadas. Eu vou refazer tudo de novo. Eu tinha 6 aulas dessa gravada, na época eu fiz gratuitamente no Facebook, especificando cada um dos 7 Espíritos de Deus, todos eles, desde o Espírito do Senhor até o Espírito Temor do Senhor Jeová. Mais ou menos 1h30 na época de cada aula. Então, é a totalidade. Dentro dessas 7 áreas de atuação do Espírito Santo, vão advir mais 7 de cada área. Então, 7 do Espírito do Senhor Jeová, depois mais 7 do Espírito de sabedoria, mais 7 do inteligência ou entendimento, 7 do de conselho, 7 de fortaleza, 7 do conhecimento, 7 do temor do Senhor. Vai totalizar 49 operações advindas de cada uma das áreas de atuação do Espírito Santo. Diga amém. Amém. Então, esse móvel que estava lá, ele aponta para quem? Para o Espírito Santo. É a sua obra. E ele é todo de ouro. Eu vim aqui e fiz tudo isso para poder mostrar que o ouro está representando a divindade, no caso do Espírito Santo. E agora, voltando lá para Êxodo, no texto que a gente estava das vestes sacerdotais. Vamos lá, Êxodo 28, no 33, a campainha era de ouro. Fala comigo, representa o Espírito Santo, trabalhando com dons. Porque a campainha serve para quê? Para chamar. Pastor Pedro, na minha época da sede de Divino Jesus não tinha sininho. Algum tempo antes chegou a ter sininho? Na sede? Lá? Não. Quem aqui já passou por Assembleia de Deus? Belém? Madureira? No Madureira tinha? Achei que era só coisa do Belém. No Madureira tinha. Então, normalmente, terminava a oração, sininho. Legal. Ou então, se os irmãos se excederam, dependendo do pastor, o sininho tocava. Católica tem. Quando alguém se excedia, aí o sininho fazia. O camarada já sabia, pastor, se não parar, vai dar problema. Então, o sino é para quê? Para fazer barulho, para trazer atenção. Fala comigo. Os dons fazem barulho. Chamam atenção. Foi colocado, irmão, o sacerdote tinha que ter na sua roupa, fala comigo, romãs e campainhas. As romãs, que é um fruto só, que é romã, aponta para o fruto do Espírito, que é o amor. Mas as campainhas apontam para o quê?
para os dons do Espírito Santo. Então, um sacerdote não pode ministrar diante do Senhor sem romã e sem campanha. Mas você fala, pastor, isso era só o sumo sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote, nós somos apenas sacerdotes. Mas você não é um sacerdote que ministra no átrio e nem no lugar santo. Você é um sacerdote que ministra no Santíssimo. Glórias a Deus. E quem vai para o Santíssimo tem que ter romã e tem que ter campanha. Vai, fala para alguém que está do lado. Se você ministra no Santíssimo, Se você é ministro do você precisa de romã, você precisa de você romã, precisa de campainha também. você precisa de campanha. Então, é um equilíbrio. Fala comigo, é o equilíbrio do Espírito. É o equilíbrio do Espírito. Tem gente que só sabe ministrar através do fruto, porque o fruto do Espírito ele ministra outras vidas, irmãos, e muito. Então, tem gente que só sabe ministrar a partir do fruto, mas não manifesta nenhuma campainhazinha sequer assim. E tem gente que só manifesta campainha, irmão, que na hora do fruto você não vê nenhuma das virtudes que o fruto do Espírito causa na vida do homem. Mas o que Deus espera de quem ministra diante do Senhor? Fala assim, eu como ministro diante do Senhor? Eu como ministro diante do Você Senhor. está vendo o que eu estou falando? Você diante do Senhor. Cada crente é um sacerdote. Na nova aliança, cada crente é um sacerdote. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 6, diz que ele nos comprou por meio do seu sangue e nos fez para si reis e sacerdotes. Nós fazemos parte do sacerdócio real, sacerdócio universal. Todos somos sacerdotes. Nós somos ministros diante de Deus. Diante de Deus, todos nós ministramos. Mas existem pessoas da nova aliança que Deus separou para ser ministros diante de Deus e ministros da congregação do Senhor. Ministros da igreja, aí é diferente. Estou falando dos que ministram diante do Senhor. Fala comigo, para ministrar no Santíssimo Lugar, a Deus, eu tenho que ir com meu fruto e com as minhas campanhas. Aleluia. Oh, bendito seja Deus. Você precisa disso. Deus quer você com a sua roupa sacerdotal completa. Aleluia, gente. Fala para esse irmão que está do lado, fala para ele, é romã com campainha. É romã com campainha. Fala, é campainha com romã. É campainha com romã. É intercalado, não é só um nem só outro. Glórias a Deus. Porque você vem com a profecia, aí você edifica alguém com a profecia, e aí quando está do lado de fora da igreja, você escandaliza a mesma pessoa que você profetizou. Por quê? Porque a pessoa não vai ver uma dessas virtudes do Espírito na sua vida, mas você é profeta, você profetiza. Falta de equilíbrio. Agora, pensa comigo. Deus colocou quantas virtudes no fruto? 9. Quantas virtudes? 9. 9. Vamos todo mundo lá. Para quem tiver com dúvida, eu fiz separado 9, 9, 9. Tá 9 aí. Então vamos lá. Eu vou fazer na minha ordem. Vai todo mundo junto, fala. Caridade, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, gozo e paz. É 9. São 9. E os dons do Espírito? 9. O que eu estou rindo não é da resposta dele, é porque ele falou, teve mais uns 3 que falou junto. Teve mais uns 3 aqui que comprou a ideia, foi junto, 7. Errar é normal, mano. Não liga pra mim não, eu só dei risada porque teve uma voz de eco assim, saiu umas 3 vozes depois falando 7. São 9 também. Vamos lá comigo, todos juntos.
Fala comigo. Palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria. Palavra da ciência. Palavra da ciência. Discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos. Variedade de línguas. Variedade de línguas. Interpretação de línguas. Interpretação de línguas. Profecia. Profecia. Vai, dom da fé. Dom da fé. Dons de curar. Dom de curar. E operação de E maravilhas. operações de maravilhas. Você viu que eu fui falando de 3 em 3. 3 vezes 3? 9. Então nós temos o quê? 9 dons, em contrapartida, 9 virtudes do Espírito que vem pelo fruto. Para causar o quê? Equilíbrio. Fala comigo, na vida cristã. Na vida cristã, Precisamos de equilíbrio. precisamos de equilíbrio. Já viu os irmãos que só ora? Só ora, só jejum. O negócio do irmão, oração e jejum. Pare não, continue. Em nome de Jesus. Mas acrescenta algo aí. Pergunta o quê? O quê? Palavra. Porque, irmão, já viu esses irmãos que só ora e jejua, mas não conhece a palavra? A maioria deles inventa doutrina que não existe. Aí algum dia eles estão com um pouquinho de fome a mais, aí acaba dando uma visagem. Que não é visão. Porque ele não consegue nem padronizar pela palavra o que ele vê. Que não é só porque você viu que é a verdade. Você tem que provar os espíritos. Se prova os espíritos. Aí prova os espíritos nos outros. Legal? Então se o espírito te enganar, tá bom. É sério, não. Isso aqui parece brincadeira. Eu não sei se foi aqui que eu encontrei um pastor amigo meu que estava andando na rua, falou que um anjo parou do lado dele, a senhora foi andando, conversando. Ele olhou para o anjo, bonito, um homem, presença e tal, conversando. Aí ele achou algo estranho. Aí olhou para o pé. Mas quem conhece a palavra, irmão, porque a palavra veio para ele. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas. Aí ele olhou para o pé. Quando olhou para o pé de porco. Eita. Expulsou na hora. O Moroni. Eita, já falei o nome. Ai, meu Deus. O mormonismo, irmão. Você acha que é como? O cara era crente. Teve a visão. O quê? O anjo. O cara era crente, não orava e jejuava, mas não via não, desgramado. Via não. Aí, Paulo, milênios antes, escreveu: se algum anjo do céu vos anunciar outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Aí o cara, quase 2 mil anos depois, ou 2 mil anos depois, que eu não sei corretamente aqui a data de quando começou o mormonismo, mas está entre um e pouco, 2. Depois de Cristo, depois que Paulo escreveu Gálatas, ele vê um anjo, o anjo fala para ele buscar umas tábuas de ouro escondido em tal lugar, e ele vai interpretar as tábuas, não é traduzir porque não era a língua daqui, ele vai interpretar o que estava lá, e aí o livro se chama O Outro. Não, é ridículo. Um crente cair uma dessa é ridículo. Acho que o diabo gargalhava de rir quando ele deitava no chão para olhar e pensar no cara. Não. Paulo falou: se anunciasse se um anjo descer do céu e anunciar outro evangelho, seja o quê? Maldito. Aí o anjo vem e fala: esse daqui, ó, é o outro evangelho. Ó, pelo amor de Deus, irmão. Isso é o quê? Falta de conhecimento. Podia orar, podia jejuar, podia ter visão do que for, mas não conhecia a palavra. Não dá certo. Tem gente que só conhece a palavra, não ora e não jejua. Dá para melhorar. Mas se vir conversa fiada, ele já não vai cair assim tão fácil. Mas cai em outras. Aí fica na falta do poder de Deus.
Fica faltando vida com Deus, fica faltando comunhão com Deus, fica faltando o poder de Deus. O que ele ministra nunca vai chegar no coração de ninguém. Nunca. Se o crente não equilibrar a vida dele de oração e jejum com a palavra de Deus, não dá certo. Fala comigo. A asa da intimidade. A asa da intimidade. E a asa do conhecimento. E a asa do conhecimento. Você quer voar bem? Fica com as duas. É o equilíbrio. O que Deus está mostrando na sua palavra para o crente é o quê? Equilíbrio. Fala a verdade, irmão. O que você não conhece de tanta gente aí, ó, que era cheia, por orar e jejuar? Mas que você olha assim e fala, rapaz, será que é crente mesmo? Ora e jejua bem, irmão. Não, eu passei por umas lá quando eu era novo convertido, que saí do Paraná, que eu me converti no Paraná, mas eu morava para cá mesmo, São Paulo. Eu fui para o Paraná, me converti. Quando voltei, e aí procurando um lugar para congregar, eu quase congreguei numa igreja famosa aí de oração e jejum. Não vou falar não. E aí teve um irmão lá da igreja que resolveu me ajudar, né? Me adotar como filho na fé. Eu estou acreditando nisso, pensando pelo menos isso. Mas irmão, e daqui a pouco era direto. E vem para casa, vamos para oração, vamos ter oração em casa e tal. E irmão, e um dia essa manhã dessa oração da casa, aqui no Jardim Industrial, aqui pertinho de vocês aqui. Ali, a antiga favela do Industrial, hoje agora é só prédio, né? Lá ainda era favela naquela época. Aí, no barraco, irmão, a irmã, antes da gente começar a orar, a irmã começou a gritar que nem uma doida, pregando, como se estivesse xingando todo mundo, não sei falar palavrão, mas ofendendo tudo desvizinhada, rapaz. Quando começamos a orar, meu irmão, era pedra que vinha naquele telhado, e eu jovem olhando, e plá, xingando o povo, e tacando pedra no telhado da irmã. Eu falei, Jesus, eu vou morrer apedrejado aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu não ia morrer por amor, eu ia morrer por causa de uma irmã burra. Sem um pingo de sabedoria, irmão, a mulher orava, irmão, a mulher orava. Jejuava, não pensa por oração e jejum, irmão. Mas conhecimento, sabedoria, escorria pelos dedos assim, por tudo que é canto. Não tinha, não ficava, não parava dentro dela a sabedoria e o conhecimento, só ia para fora. Já pensou, irmão, o jovem lá todo assustado, novo na fé, medo de morrer apedrejado, e falei, Jesus, nunca mais vou ter na casa daquela irmã. Aí eu falei com dois amigos nossos, né? Um era o irmão Emerson, que hoje é pastor Emerson, apóstolo Emerson, lá em Juquitiba, e o outro é o irmão Fred, aqui do Paravete. Na época, ele era da Divino Jesus 7. Aí quando eu contei, ele, rapaz, não precisa mais lá não, mas eu pedi essa mulher diante de Deus. Eu falei, é mesmo, né? Não vou mais lá não. E um medo, irmão, um medo da bexiga daqui. E eu fiquei com medo depois dela, né, irmão? Porque quando ela fazia aquelas coisas, era perigoso, ela morria lá dentro, irmão. Vocês já conheceram algum crente atribulado, pelo menos mais ou menos com isso? Que orava, jejuava bem? Irmão, a gente conheceu mais gente, irmão. Teve uma amiga assim, né? Conhecida que morava lá no corredor da onde nós morávamos, na antiga favela que nós morávamos lá, comunidade. Não pode falar mais favela, né, pastor? É comunidade. E aí, ela veio congregar aqui na Divino Jesus, que ela mudou, acho que para 13. E aí, irmão, alguém falou para... Essa mulher é de oração e jejum, irmão. E aí falaram para ela que o anjo foi como que é? O capeta. Uma irmã foi lá e falou assim, irmã, você veio com saia rachada, o capeta tá abrindo e fechando a sua saia assim. A lei tava lá. Aí a irmã foi, deu um tapão na cara da irmã. É mesmo? A irmã não levava o desaforo pra casa. Era Então, crente, essa mulher que bateu era conhecida da gente lá da favela que eu morava. Isso. Irmão, Linha e agulha. mas a irmã... Não! Ó, pode ser que quem falou
Não viu nada, mas por causa do costume das igrejas, pode ser que viu, eu não quero nem me meter na parte do viu e não viu. Eu estou dizendo de uma pessoa que orava e jejuava, mas porque alguém falou alguma coisa, bateu na outra, irmão. Foi. Não pode falar o nome dos pessoas. Então, ela era lá dos Pimentos, lá do Parque Alvorada, na invasão que a gente morava lá no Parque Brasil, e ela veio morar pra cá e acabou dando todo esse probleminha ali. E aí depois, quando eu fui descobrir, foi na Divino Jesus, eu falei, eu congreguei lá. Só Jesus, mas essa história já tinha acontecido quando eu fui congregar, quando eu congreguei na sede lá. Bom, o final da coisa, do que eu estou dizendo aqui pelo Espírito, pela palavra, é o quê? O equilíbrio, irmão. Deus não quer seus filhos desequilibrados por aí. O cara ora, jejua, monte, consagração, ciclo de oração, mas não consegue meditar 30 minutos com a palavra, irmão. Ele não consegue. Para ele é uma dificuldade chegar nesse culto de hoje aqui. Mas se fosse uma campanha de vitória, irmão. Eu estou falando sem brincadeira, sem medo de errar. Não, dependendo da campanha, isso aqui estava fervendo. Porque são coisas que são mais fáceis, irmão. Você gastar tempo para você aprender de Deus, para você mergulhar nas Escrituras, para você ir mais a fundo no conhecimento, para causar um equilíbrio aí. Porque se você só ficar com oração em jejum, sem conhecimento, sem palavra de Deus, irmão, vai ser desequilíbrio. Você vai chegar uma hora que você vai pecar no excesso. E o que só fica com a palavra? Ele peca na falta. Porque ele só tem armazenamento aqui. E o crente é para estar cheio aqui e aqui. Vai, fala comigo. O crente tem que estar cheio. No espírito, no coração, na mente. Seu espírito tem que ser cheio. Como que você enche o espírito? É jejuar. Para encher o espírito, você tem que machucar a sua carne. Você tem que crucificar a sua carne. Você tem que fazer a sua carne sofrer um pouco. Quem aqui gosta de orar com a carne, com o corpo? Ainda bem que você foi sincero aí, irmão. Porque você só gosta de orar depois de um tempo que você está orando e sofrendo. Aí você começa a pegar gosto pela oração. Mas não é que a tua carne está gostando. É que teu espírito já ficou forte. E aí esse gosto que você pega pela oração não é por causa da tua carne. É por causa do teu espírito, do teu homem interior. Agora, quem que sofria nos primeiros 15 minutos no comecinho aí? Meia hora. Na primeira 1 hora. Quando eu fui orar minha primeira vez, 3 horas, irmão, eu queria bater nos irmãos. Eu queria bater nos irmãos que estavam orando. Por quê? Porque eu fui para o monte com os irmãos só para orar. Já não era mais a gangue, a turma do manto. Não era mais o povo do pandeiro, do corinho e das palmas. Porque teve a época que era 1 hora de oração. 1 hora de oração sempre orei, desde eu convertido. Converti na igreja que tinha oração. Então 1 hora, cravava o joelho e pronto. Sofrendo ou não, ia ter que dar 1 hora. Aí levantava, aí veio os corinhos, né, pastor? O homem da Galileia está passando por... E bom, aí é corinho, nós rodopiava a noite toda, irmão. Pensa um negócio bom, gostoso. É gostoso, irmão. Falar que não é bom, oxe, só quem nunca fez. Mas teve uma hora que eu passei dessa daí. Aí fui andar com os irmãos que oravam mais, pastor. Aí foi meu problema. Foi meu problema. O primeiro dia que estava no monte, irmão, nós estávamos com um irmão que orava 6 horas. Ele batia cravado, irmão, meia-noite até às 6 de manhã. Cravado, seu joelho.
Aí nesse dia ele não orou porque estava carente. Quando ele ia com mais pessoas, ele não fazia. Mas quando ele ia só, ficava batido. Aí você passava por ele, você via orando, você voltava, você via orando. Passava e orando, voltava e orando. Aí tá lá orando. Deu 1 hora de oração, meu joelho começou a doer, né? Ninguém levantou. Eu falei, também não levanta. Passar vergonha, pastor? Todo mundo lá, os homens de Deus, também sou homem de Deus. 1 hora de oração, irmão. Os homens de Deus estão lá de joelho, eu vou levantar, rapaz. Era tudo jovem, irmão. Era todos jovens. Mas ali devia ter uns 20 e poucos anos, 22, no máximo 21. Tudo, vamos lá, jovem, de oração. Levantou, fico. Aí 1h30, aquela dor, ninguém levantou. 2 horas, aí já comecei aquela oração que você não está tão fixo na oração. Aí você fica olhando para os lados e ora, hein? Estica a perna e volta. Mas quando deu 3 horas, eu falei, o problema é deles. Eles ficam e eu levanto. Levantei. Fui orar de pé. Continuei orando, mas orei de pé. E eu olhando, eu fiz, como esses caras aqui aguentam esse negócio aí? Ficava 4 horas de oração de joelho. Aí, irmão, eu fui buscar as 4 horas também. Eu falei, eu tenho que chegar um dia lá. Mas é o quê? Crucificando a carne, irmão. Você acha que sua carne quer que você fique lá de joelho, buscando por horas a presença do Pai? Aumentando o teu nível de comunhão, aumentando o teu nível de intimidade, aumentando o teu nível de relacionamento. Você acha que Ele quer isso? Não. Mas graças a Deus tinha um pastor da gente que ensinava incentivava a ler a Bíblia. O camarada, para ser levantado diácono na igreja, tinha que ter lido a Bíblia 4 vezes no ano. Fora os estudos que ele passava para a pessoa fazer, que era por referência. Então, a gente tinha um incentivo tanto da graça quanto do conhecimento, tanto das Escrituras quanto do poder de Deus. Fazer um equilíbrio com as coisas. Fala assim comigo, Deus, me dê graça, para ser equilibrado. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, irmão. O equilíbrio na vida do crente. Vamos lá para Gálatas. Gálatas 5, estamos nos últimos minutos. Vamos. Então, temos ali que o fruto do Espírito é amor, o amor na prática, a caridade. Fala para o irmão que está do lado falar. Amor se manifesta em obras. Isso aqui é importante, irmão. Você conhece um grupo? Todos conhecem. Qual o grupo religioso que mais manifesta obras de caridade aqui no Brasil? Você sabe mais ou menos? Eu não estou nem fazendo uma pesquisa indo por pesquisa real assim, é mais pelo olhômetro mesmo. Eita, calma, não precisava dar o nome do cara não. Mas, irmão, o Espiritismo, eles são excepcionais na área da caridade, o que muitas das igrejas deixam a desejar. Eu falo igrejas, não estou falando, estou falando de instituição, CNPJ. Deixa a desejar. Muitos ministérios grandes não têm nenhuma obra quase de caridade. Se eu citar nomes de denominações grandes aqui e buscar neles obras de caridade feita direto pela instituição, não estou falando para os pastores separados que fazem parte da instituição e tem obras voltadas para a caridade que esses pastores fazem particularmente. Estou falando feito pela igreja mesmo, diretamente. Aí você vai ficar com raiva, você vê que eles só amontoam dinheiro. Mas tem uma que eu posso falar aqui.
universal do reino de Deus. Hã? Ela também é uma igreja que faz muita caridade, irmão. Coloca o amor na prática. Pode ser que você não goste desse nome que eu falei, mas eles fazem. Outra igreja dos irmãos que buscam mais de oração e jejum. Igreja Pentecostal Deus é Amor, irmãos. Elas têm obras de caridades lindas também. Não sei se tanto quanto universal, mas tem. Inclusive tem um ramo deles que é a Fundação Ribeiro, que apoia o projeto Jesus Vida Nova, que é onde nós fazemos parte dando ensino uma vez por mês em cada uma das unidades. Então, lá eles ajudam também essa obra. Essa obra não vive só deles, ela vive de contribuição no geral. E a Fundação Ribeiro também envia algumas coisas para ajuda ali também. Então, irmãos, isso aqui não é para instituição, isso daqui é para pessoas. Mas se a instituição é feita por pessoas, as pessoas que estão na instituição deveriam fazer, sim ou não? Sim. Mas isso aqui é para pessoas. A virtude da caridade tem que ser vista em nós. Eu acho que eu contei aqui, da vez que a mulher que estava precisando de comida, os filhos dela estavam em casa esperando, as crianças pequenas, e aí o pastor queria que ela esperasse o congresso acabar, irmão, para ele poder ver o que tinha, para poder ver o que dava para fazer. Congresso, irmão, igreja pequena, nunca acaba cedo, irmão. Olhei para aquela mulher, ele falou, se ela quiser, ela fica aí. Aquilo me transpassou o coração, irmão. Falei, Raquel, eu vou buscar as coisas em casa. Eu fui buscar as coisas em casa, irmão. Ficou pesado, irmão. Pensa da mulher que falou, não tem problema não. Fez isso aqui, irmão, jogou, puxou no ombro e pau. Eu levo. Eu falei, se ela quiser, a gente leva para a senhora. Não precisa não, eu levo. Eu falei, rapaz. Vai parecer um homem na hora de carregar a cesta, pastor. Estava pesado. Mas como que o amor que nós sentimos de Deus em nós e de nós pelo próximo não nos ajuda a se mover de nenhuma forma? Tem alguma coisa errada, não tem, irmão? Esse amor não pode ficar só aqui, ó. Ele tem que se evidenciar. Eu não estou falando que ele só se evidencia na caridade de dar algo, porque a caridade não tem a ver com dar algo. A caridade tem a ver em fazer algo envolvido pelo amor ao próximo. Pode ser envolvido ou dar, mas pode ser uma ação, pode ser um abraço, pode ser uma palavra. A caridade é a ação do amor, o amor se movimentando e fazendo algo em benefício do próximo. Eu já terminei porque não vai dar para continuar, mas só presta atenção nisso. Quantas são as virtudes do fruto do Espírito? 9. Quantas? 9. Quantos são os dons do Espírito? 9. Beleza. Ó, esse fé aqui, se já quiser colocar aí, pode pôr fidelidade, tá, irmão? Que é a fé no sentido de fidelidade, da permanência. E aqui, ó, o amor é a caridade, tá? Onde está na sua Bíblia amor aí, se tiver amor, não tiver caridade, você coloca caridade. E vai ser assim, ó. Semana que vem, no início, antes de começar a aula, eu vou vir com isso aqui. E eu quero que os irmãos já venham com isso aqui também. Fala o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Você vai ligar as 9 virtudes aos 9 dons, causando equilíbrio. Tenta achar o equilíbrio de cada uma das virtudes com cada um dos 9 dons. Pastor, se eu errar, não tem problema. Ninguém nasceu perfeito. Vamos ver qual é a possibilidade melhor que existe para isso. Diga amém. Amém. Todos, hein?
Sem Você está usar indo o fundão chat. também, vem, chega. Sem usar o chat GPT. Sem chat. Não, se você usar o chat GPT, ele vai te pôr enrascado, hein? Chat GPT não entende as coisas do Espírito, não. Não. Obrigado pelo auxílio, Manuel. Sem chat GPT. Pastor Pedro, quem ora no final, o senhor ou algum ministro? Evangelista Wellington?